Hello, hello web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play. Vamos trocar uma ideia hoje? Então, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu vou direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre, afinal de contas, o que é segurança psicológica e como nossas equipes podem ser mais criativas se o ambiente tiver segurança psicológica. Então, fique ligado comigo, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto que provavelmente vai permear muitos dos nossos episódios aqui do podcast de maneiras diferentes. Afinal de contas, você já deve ter tido em algum momento uma equipe de trabalho, um ambiente de trabalho tóxico. Eu já falei aqui sobre lideranças tóxicas em vários episódios. Hoje a gente vai lutar contra esse tipo de liderança. Eu vou começar, hoje vai ser papum, vamos direto ao ponto. Eu vou começar fazendo uma série de perguntas e eu quero saber se você vai dizer sim a algumas delas. Vamos lá. Você já se sentiu excluído em algum cenário ou momento dentro da sua equipe, da sua empresa? Você se sentiu um peixe fora d'água? Alguém marginal dentro da equipe? Alguém que não estava incluído ou numa conversa ou num debate ou se sentindo pertencente àquele grupo? Primeira pergunta, hein? Reflita comigo. Segunda pergunta. Você já ficou em silêncio quando sabia a resposta de um problema ou de uma situação? Você já teve a resposta na ponta da língua, você sabia que poderia contribuir, mas você pensou, olha, é melhor ir com calma, deixa eu entender melhor o ambiente, entender melhor quem são as pessoas, ou será que vale a pena realmente eu falar? Você já teve algum projeto, alguma ideia sua que foi roubada, surrupiada? Você já foi alvo de chacota, já sofreu bullying ou alguém colocou um apelido em você, normalmente de maneira pejorativa, a fim de ganhar pontos em cima de você? Você já foi retaliado por algum comentário que você tenha feito, mas um comentário que você, na sua intenção, estava querendo contribuir? Pois é, se a sua resposta foi sim para alguma dessas questões, pode ser que você tenha vivido uma situação que não gerou segurança psicológica. Esse é um tema que vem sendo conversado, falado, repetido. Eu tenho incluído, inclusive, esse assunto em vários programas de liderança. Afinal de contas, o que é segurança psicológica? A gente tem hoje dois autores que trabalham de maneira mais organizada em termos de pesquisa e aplicação, mas segurança psicológica é a criação de um ambiente que tem uma crença compartilhada de que a gente pode ser quem a gente quiser ser. É um ambiente que faz com que todas as pessoas sintam-se seguras para falar, serem quem quiserem ser, dar sua opinião, sem terem medo do que vai acontecer. Existem dois autores, como eu vinha dizendo, que trabalham protocolos, maneiras de aplicar a segurança psicológica. De um lado aqui a gente tem a Amy Edmondson. Ela é uma das maiores pesquisadoras no assunto e esse livro dela é bem legal. Aqui a gente vai encontrar em português Organização Sem Medo. Boa parte do que eu uso de segurança psicológica do protocolo é o protocolo dela. E o outro autor que hoje tem uma certificação bem interessante, é um pouco mais comercial, mas é bem interessante, ele se chama Timothy Clark. Esse livro não temos ainda em português, mas são os 4 estágios da segurança psicológica do Timothy Clark. Eu vou falar sobre eles em outros episódios do nosso podcast. Hoje eu vou fazer a introdução ao assunto, que é um assunto que eu coloco agora nos meus programas de liderança, que é uma resposta à gestão do medo. O que a Amy trouxe aqui como uma característica muito interessante em suas pesquisas? Que durante muito tempo o medo ele foi trabalhado como um modelo de gestão. Olha, faça porque eu sou seu chefe. Olha, você está vendo o que está acontecendo no mundo lá fora. Ou você vai saber as consequências de não fazer tal ato. E um dos grandes focos do trabalho de pesquisa dela foi mapear se esse modelo de gestão, a gestão pelo medo, é uma gestão realmente eficaz. Ela descobriu que não, e aí ela vem trazendo quais são os elementos e as bases de um ambiente que tenha segurança psicológica.
Então, vamos lá, vamos ao conceito básico. Um ambiente que constrói segurança psicológica, as pessoas se sentem confortáveis para propor ideias sem serem julgadas, sentem-se seguras para mudar de ideia e ou discordar, elas sabem que elas podem correr riscos pessoais, porque o ambiente é um ambiente seguro e é um ambiente que ajuda na redefinição de rotas. Um ambiente de segurança psicológica, a pessoa revela e ela constrói e ela opina e ela tá lá e ela dá ideias. E uma coisa legal do trabalho da Amy é que ela elenca que bem no comecinho do livro eu quero trazer para vocês o que a segurança psicológica não é. Eu quero dar alguns exemplos, ó. Segurança psicológica não é ser gentil. Não é. Não significa benevolência, segurança psicológica. Não é paternalismo, segurança psicológica. A segurança psicológica significa a gente tratar o aqui e agora, se os ânimos estiverem acalorados, que estejam, mas que o ambiente seja um ambiente em que isso seja entendido ali, naquele momento. Então é possível discutir, terem discussões acaloradas e mesmo assim a gente está num ambiente de segurança psicológica. Esse ponto que eu acabei de falar é um ponto que eu vejo muito assim, principalmente hoje em dia que a gente tem falado tanto de comunicação não violenta, que é uma interpretação equivocada que algumas pessoas fazem, alguns líderes eu sinto que ficam cheios de pudores e medos, porque a gente tem falado e trabalhado esses conceitos, interpretando equivocadamente que é ser benevolente, uma comunicação que não traz a verdade, ela vai usar eufemismos para chegar no que é a verdade, do que se precisa ser feito. E não tem nada a ver com isso. A gente tem que ser honesto, sincero, congruente e vai criar um ambiente de segurança psicológica. Não é um aspecto da personalidade. Outro ponto interessante aqui, segurança psicológica não se trata de ter num ambiente pessoas mais extrovertidas. Nada disso. Porque eu, mesmo sendo introvertido, eu posso me sentir seguro para expressar minha opinião, discordar. Segurança psicológica não é somente outra palavra para confiança. A confiança é algo que deve ser estimulado, mas eu posso confiar em um colega, em outro não. Então, para demonstrar confiança, eu preciso ter um alto padrão. Então, a confiança é algo das relações. A segurança psicológica é algo do ambiente. Isso é bem interessante, né? Que ela traz, né? Eu posso confiar em você e não confiar na organização. Eu posso confiar no meu líder, mas na hora que vier um feedback 360, olha, eu acho que eu não vou responder não, porque eles vão descobrir a partir do meu código de matrícula que fui eu que respondi. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu mais vejo e mais recebo são feedbacks de pessoas que fazem parte dos meus programas falando que não se sentem confortáveis em falar algumas coisas, em trazer alguns debates, porque o ambiente não é um ambiente que constrói segurança para isso. Segurança psicológica não é aumentar níveis de desempenho. Então o que ela fala aqui? Não é um ambiente de vale tudo. Não é um ambiente que você fala assim, só ficar à vontade no trabalho. Na verdade, a segurança psicológica possibilita sinceridade e abertura. Esses são elementos que para a Amy Edmondson compõem a segurança psicológica. E uma coisa que é muito interessante do trabalho dela é que ela fala o seguinte: um ambiente de segurança psicológica, as vulnerabilidades individuais, elas são premiadas e não punidas. E o que é um ambiente que traz vulnerabilidade? É você se expor sem sentir que ao se expor nas suas possibilidades e eventualmente nas suas dúvidas e fraquezas, você não vai ser punido por isso. Você não vai ter um prejuízo a partir disso. E ela chama a atenção de uma coisa muito interessante, que as pessoas elas fazem de maneira consciente ou inconsciente um balanço cognitivo, que é meio econômico mesmo. É um pensamento do tipo, será que vale a pena eu falar agora?
Será que vale a pena eu dar minha opinião agora? Será que vale a pena eu me expressar agora? Quanto mais ela se sentir segura nesse ambiente, mais ela vai ter uma resposta produtiva, ela vai dar ideias. E olha que coisa interessante, a gente está falando isso numa era em que as empresas querem falar sobre protagonismo, sobre as pessoas trazerem inovações, sobre as pessoas trazerem algo de novo para resolver problemas dentro do negócio. Como é que as pessoas vão fazer isso, ser criativas, se a gente não tiver um ambiente de segurança psicológica? Então, um ambiente de segurança psicológica está diretamente ligado, buguei aqui agora, diretamente ligado à criatividade. Se eu tenho uma autoestima que está ok, se eu estou num ambiente que eu sei que eu não vou ser retaliado por quem eu sou, eu me abro para dar ideias para contribuir. Esse é o jogo. Quero contar só uma história antes de fechar o nosso episódio de hoje. Eu fui convidado há um tempo atrás para fazer um trabalho para uma equipe de desenvolvimento. Era uma equipe cujo trabalho era dar ideias. E o líder que me contratou, ele falou assim: Lucas, o que eu tenho percebido é que com o passar dos anos, essa equipe parou de dar ideias, parou de criar soluções, parou de ser inovadora, e elas me parecem que têm respondido mais à demanda, mas a equipe não consegue virar essa chave. E aí a gente foi fazer um trabalho, que é um trabalho que eu conduzo com Lego Serious Play, que é a metodologia, a gente usa peças de Lego para resolver problemas. E numa das etapas do trabalho, eles tinham que construir soluções para coisas assim absurdas. A gente dava ideias bem doidas e eles tinham que construir soluções. E aí talvez a gente tenha percebido uma das reações comportamentais desse grupo que prejudicavam as ideias, que era o seguinte: toda vez que alguém dava uma ideia que não estava dentro dos padrões, olha só, era o próprio grupo que criava esses padrões, dentro dos padrões do que aquele grupo considerava excelência, o grupo ridicularizava. Então vocês já viram aquelas situações em que alguém dá uma ideia que parece boba e alguém vai lá e faz chacota e ridiculariza? Tem um autor que eu gosto muito, chamado Richard Wiseman. Ele é um psicólogo que faz várias pesquisas sobre comportamento humano, e ele cita uma pesquisa sobre o brainstorm. E ele fala o seguinte: muitas vezes a tempestade de ideias é algo que vai matar a criatividade, porque a depender da dinâmica daquele grupo, as ideias que forem geradas vão sendo tolhidas. E talvez na época ele não tivesse conhecimento desse termo, mas hoje para mim faz muito sentido. Às vezes o brainstorming, ele assassina literalmente, por o ambiente não ter segurança psicológica, ele assassina as boas ideias. As pessoas não se sentem confortáveis para dar ideias que não estejam à altura ou no mesmo nível do que é excelência para esse grupo. E foi o que eu vi na prática. Eu pude ver claramente que era um grupo de pessoas incríveis que tinham construído um hábito extremamente ruim, que era o hábito de criticar ideias que não estivessem no nível de excelência que aquele grupo tinha. E aí eles ridicularizavam, e com o tempo as pessoas pararam de dar ideias com medo de serem julgadas. Você já passou por isso? Já viu isso acontecendo? Então, a segurança psicológica é um elo muito forte também com a criatividade. É claro, esse é um assunto que dá muito pano para manga. Esse é um assunto que eu acho incrível. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu tenho colocado dentro dos meus programas de liderança, mas sempre tópicos ligados à segurança psicológica. Eu acho que esse é um campo de pesquisa que fecha uma grande lacuna, principalmente na relação com a criatividade, na relação com as pessoas se sentirem bem e principalmente dá uma saída para as lideranças que ainda são tóxicas. Veja, as pessoas fazem um mapeamento nem sempre conscientes se aquele ambiente é realmente seguro para eu ser quem eu sou, estar onde estou. Agora só falta você, como diz a canção. É isso aí. Agora só falta você.
E você, já deixou de ser criativo por falta de segurança psicológica numa equipe? Já deixou de ser criativo? Já deixou de dar uma ideia porque achou que não era o momento, que seria julgado, que as pessoas iriam trazer um julgamento à tona, que seria retaliado? Pois é, se isso aconteceu em algum momento na sua história, é porque a equipe que você estava trabalhando não construiu a segurança psicológica necessária para você produzir, para você criar. Então, esse é o bilhete de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar mais sobre esse assunto. Eu vou trazer outras linhas para a gente conectar esse assunto. Fica a dica aqui, ó, de 2 livros para vocês. Organização Sem Medo. Inclusive, aqui, ó, tem um capítulo que eu acho maravilhoso, que eu vou fazer um podcast só sobre esse capítulo. Quando o humor não tem graça. Quando o humor é utilizado como estratégia para gerar insegurança psicológica. Então, muito em breve, fiquem ligados aqui que eu vou trazer histórias para vocês. Bom, quem quiser saber mais do meu trabalho, entra lá no meu Instagram, @lucasfrancofreire. Também no meu site, lucasfreire.com.br. A gente se vê por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Aperte o Play. Fui, Bandamel! Yes! See you later, alligator!